O lançamento de Evil Dead Burn, ou A Morte do Demônio em Chamas, o sexto capítulo da franquia Evil Dead, dessa vez dirigido pelo cineasta francês Sebastian Vanesek, mais conhecido por The Infected, me fez pensar sobre o futuro da franquia. E qual é exatamente a sua meta, o seu objetivo, o seu conceito, pois a franquia é criada nos anos 80 por Sam Raimi, mais conhecido pelos filmes do Homem-Aranha dos anos 2000, apesar de ter um primeiro filme bastante conceitual e icônico, só foi se tornar de fato um marco com assinatura visual e conceitual a partir do segundo filme, que mistura o splatter, o exploitation do terror bastante visual e gore com uma comédia apoiada pela grande atuação de Bruce Campbell como o icônico Ash. Muitos aqui no Brasil podem chamar isso de o terrir, que é a mistura do horror com uma comédia, sendo um filme muito gráfico, muito visual, mas da maneira mais exagerada e ridícula possível, perdendo um pouco talvez esse fator de choque, mas se tornando mais marcante, particular para as plateias. O filme nunca apostou no gore, pela crueldade, como seriam os filmes Jogos Mortais, por exemplo, mas trouxe isso de maneira convictamente exagerada com um tom cômico junto com seu horror. Porém, isso parece ter se perdido no remake de 2003, dirigido por Fede Álvares, e também nas sequências, A Morte do Demônio, a Ascensão e agora A Morte do Demônio em Chamas, que são filmes que têm algum elemento de comédia muito mais tradicional e apelam para um cinema mais realista e cínico. Filmes mais sérios, mais sombrios, porém, justamente por isso, mais genéricos e derivativos. Algumas pessoas dizem que esses filmes de comédia com terror não iriam mais ter apelo hoje em dia, não iriam nem assustar, nem fazer rir, por isso eles têm que seguir por outro caminho, mas aí acaba se perdendo toda essa identidade de Evil Dead. Não tem mais espaço para humor e fantasia, talvez muito por não acharem um protagonista tão cativante e carismático quanto era Bruce Campbell como Ash, que fazia funcionar essa mistura de você conseguir levar a sério as provações, a tensão e o horror do que ele estava passando ao mesmo tempo que era terrivelmente engraçado, como ele agia com tanta convicção e seriedade no meio de todo aquele absurdo. Isso também, é claro, com a mão de Sam Raimi, que era um diretor que sabia fazer isso funcionar. Desde então, a New Line parece não ter exatamente um caminho para essa marca, Ela segue fazendo os filmes, os fãs seguem assistindo por causa da marca, buscando, de certa forma, esse terror mais gráfico, mais torturante, mais brutal, porém cada vez mais perdendo aquela assinatura da trilogia, não da trilogia, mas os filmes 2, 3 e da série Ash vs The Evil Dead. Outra coisa que esses novos filmes parecem trazer para o cinema contemporâneo é que tudo precisa ter um significado, uma mensagem, um subtexto social por trás. São as tendências do cinema contemporâneo, que vem basicamente aí desde o Dark Knight, talvez mesmo quando a gente tem um filme que é claramente fantástico, de ficção científica, a assinatura visual dele acaba apelando para algo mais realista, sombrio, tirando bastante da imaginação disso. Desde Lee Cronin, que é bastante conhecido por esse cinema bem gore, entrou na franquia em Rise e agora se mantendo como produtor, já que ele focou suas energias na Múmia, se perdeu bastante esse charme e parece que a franquia está mais focada em realmente um grotesco mais apelativo e chocante para deixar as pessoas talvez surpresas e aflitas e gerar aquelas manchetes sensacionalistas do tipo tantas pessoas desmaiaram ou saíram das sessões de A Morte do Demônio em Chamas por o filme ser muito visual, muito gráfico e realista. Mas não importa quantos filmes se façam de Evil Dead, eles nunca vão conseguir tirar a essência que foi marcante pelos filmes 2 e 3, porque é isso que tornou essa marca tão particular, tão única e destacada dos outros filmes de terror da época. Não importa o quão competentes esses filmes sejam, o que não faltam por aí são filmes de possessão e demoníacos mais originais e até mais marcantes, o que faz com que esses filmes de Evil Dead se sigam essa linha e acabem sendo mais genéricos, um pacote mais esquecível, sem aquela marca única que a gente associa à franquia. O que Em Chamas faz é trazer a mitologia clássica da trilogia original para ter alguma referência e ligação e fazer parte desse universo, mas somente se inspirando na atmosfera e visual do filme de 2013 do Álvares. É como se fossem duas franquias completamente diferentes nesse aspecto, com alguma responsabilidade social por trás do texto para não ser um filme somente em prol do gore ou do entretenimento e ter algum subtexto por trás de tudo aquilo, por mais cínico ou superficial que ele seja. Acho que talvez seja somente esse discurso que tenta debater sobre violência doméstica, machismo, relacionamentos tóxicos impede do filme ser um filme somente pelo choque, pelo gore.
Para quem curte esse estilo, o filme tem bastante confiança e liberdade para ser o mais brutal possível nas suas mortes, nas suas representações visuais dos demônios atacando as pessoas. Mas apesar de tudo, eu não diria que elas são exatamente criativas. Tem mutilações, variações de motosserras para referenciar o Ash, mas eu diria até que apesar de ter bastante sangue, as mortes são bastante tradicionais e óbvias. Sem aquele charme do splatter do Sam Raimi original e também do começo da carreira do Peter Jackson, o diretor de Senhor dos Anéis, com filmes como Brain Dead, porém o tom fica somente grotesco e visceral, sem muito carisma e identidade. Ele é chocante, mas não é inventivo, não surpreende. O que eu acho que o coloca de um pacote muito derivativo dentro do cinema atual. Não é como se fosse algo da franquia Evil Dead, mas somente um filme de terror gore. Outro problema desse filme são os seus personagens. Ele também é rodado na Nova Zelândia, como foi a série Ash vs Evil Dead, outra referência ao Peter Jackson aí, e apesar de eu achar muito bacana que além da equipe técnica, eles também trouxeram vários atores da Nova Zelândia e da Austrália, dando oportunidade para essas pessoas, há muito pouco cuidado na construção e no desenvolvimento desses personagens, além de muitos atores serem, de fato, sem carisma, sem aquele magnetismo natural que o Bruce Campbell tinha, como se o foco da direção e do roteiro fosse de fato somente o gore, o sangue e as vísceras. Isso faz com que nós nos importemos muito pouco com os personagens, além de a maioria deles ser simplesmente detestável. Apesar da gente ter uma simpatia com a protagonista por causa desse discurso de violência doméstica, não é uma construção de fato da sua personalidade para nos importarmos com ela, além desse fato dela ser vítima. E o resto dos personagens resvala entre a irrelevância ou o desprezo de tão insuportáveis que eles são, sempre na mesma nota. Eles começam e terminam na mesma personalidade. E bem, com certeza tem público para esses filmes do gore, afinal eles seguem fazendo sempre, mas para mim, eu que não curto muito o gore pelo gore, somente a brutalidade sem algum significado, pelo menos os filmes 2 e 3 do Evil Dead e a série, eles são marcantes, são divertidos dentro desse absurdo. Várias cenas eu ainda me lembro, vários momentos. Já desde o filme de 2013 eu não consigo me lembrar muitos momentos justamente por causa que eles entram nesse aspecto mais genérico do cinema gore e brutal, sem uma finalidade maior que não seja somente trazer vários momentos colados de choque. É como se não fosse uma narrativa em um filme em si. Os personagens, os atores no geral são muito esquecíveis e isso faz com que a gente não lembre, não se torne marcante na cultura pop, ao contrário da trilogia do Sam Raimi. Você vai ter uma impressão rápida, brutal, por causa do que você está vendo, aquela descarga de adrenalina, mas poucos dias aí depois do filme você já não vai se lembrar mais dele. Infelizmente, A Morte do Demônio em Chamas, em todos os seus núcleos, da direção, a criação da atmosfera, a atenção, os personagens, o roteiro, parece não ter muito a contar, muito a contribuir dentro da franquia Evil Dead, algo novo a construir. Ele pega para mim o aspecto do choque, do gore e tenta trazer algo mais apelativo e sensacionalista nisso, o que para mim é algo que não entende de fato sobre o que é a franquia Evil Dead. Ela não é somente uma série sobre gore, sobre choque. Ela ficou marcante justamente, especialmente pelos filmes 2 e 3, muito pela atuação do Bruce Campbell, a assinatura do Sam Raimi, com aquela comédia dentro do splatter, e esses filmes desde o 2013 ignoram isso. Pode ter trazido novos fãs, mas para mim, se você tirar o nome Evil Dead, A Morte do Demônio, do título, ele poderia ser um filme de terror qualquer. Então, A Morte do Demônio em Chamas. Se você gostou dos filmes de 2013 e 2023, recomendo, você vai curtir esse também, mas não é ainda o que eu espero, o que eu acho que a franquia Evil Dead deveria ser.